Caros ouvintes, está começando mais uma edição do nosso programa Resenha Econômica, uma atividade do PET Economia UFES. Eu sou o Arthur Mariano. E eu, Gabriel Santos. E hoje teremos uma edição do nosso podcast em formato de entrevista. Então, seja muito bem-vindo, caro ouvinte. Antes de começar, gostaríamos de destacar que, a partir do próximo semestre, nosso podcast irá receber um novo nome: Economia e Sociedade para Além da Aparência. O intuito da mudança é o de aproximar mais o título de nosso programa dos temas abordados e da perspectiva crítica aqui utilizada. Assim, o tradicional Resenha Econômica ficará de cara nova em breve. Esperamos que você tenha gostado do novo título, que logo dará nome a este programa. Bom, hoje abordaremos aqui a temática da guerra às drogas, focando especialmente em suas origens históricas e nas partes envolvidas, isto é, quem se prejudica e quem se beneficia desse conflito. Neste episódio, iremos entrevistar o delegado de Polícia Civil do Espírito Santo, Fábio Pedrotto. Sua trajetória inclui experiências na Polícia Militar entre 2000 e 2002, assim como na Polícia Penal entre 2004 e 2012 no estado do Rio de Janeiro. Atualmente, ele ocupa o cargo de titular na Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei. Além disso, é mestre em Segurança Pública e atualmente cursa pós-graduação em Direito Penal e Criminologia. Ele é também professor de Direito Penal e Processual Penal, conselheiro titular do Conselho de Segurança Urbana de Vitória e membro ativo do Movimento Policiais Antifascismo. Como pesquisador, contribui no grupo de estudos de Criminologia Crítica da Universidade Federal do Espírito Santo, no Núcleo de Estudos sobre Violência, Direitos Humanos e Segurança Pública, UNEV. Por fim, Pedrotto é também autor do livro Os Delegados de Polícia da Grande Vitória e as Políticas de Drogas, publicado pela editora Mil Fontes em 2018. Caso você tenha interesse em escutar novamente este ou outros episódios, basta acessar o nosso Spotify e pesquisar PET Economia Podcast. E se você tiver alguma sugestão para novos temas nos próximos programas, é só deixar um comentário. Além disso, para acompanhar nossas outras atividades, nos siga também no Instagram, @PetEconomiaUFES. Além de podcasts, também fazemos resenhas escritas que ficam disponíveis no nosso site. Então não esquece de depois conferir nossos outros materiais. O endereço é peteconomiaufes.wix.com/petecoufes. Antes de mais nada, gostaríamos de agradecer ao delegado Fábio por participar conosco hoje. É uma oportunidade fantástica para o PET contar com sua presença para debater um tema tão crucial como a guerra às drogas. Eu quero agradecer pelo convite em poder participar deste projeto tão importante que trata de temas que têm total relação com a economia, como, por exemplo, a questão das drogas, e me sinto muito honrado por poder contribuir de alguma forma com o debate. Bom, para começar a nossa entrevista, eu vou iniciar falando um pouco da sua trajetória enquanto policial no Rio de Janeiro, enquanto delegado em Vitória. A gente gostaria que você relatasse um pouco da sua experiência nesse contexto de guerra às drogas, considerando a violência gerada nesse processo, as condições de trabalho na segurança pública e os desafios de quem segue nessa carreira. Pois bem, eu ingressei na Polícia Militar no início dos anos 2000, no estado do Rio de Janeiro, em uma cidade especialmente configurada pela violência, seja violência de Estado, seja violência entre grupos rivais nas comunidades, seja pela violência social que acabava por transformar o Rio de Janeiro, em especial a cidade do Rio de Janeiro, em um barril de pólvoras. Ingressei então nos anos 2000, um jovem de 20 e poucos anos, naquela perspectiva de policial herói, e me deparei com um cenário bem difícil. Rio de Janeiro, na região em que eu atuava, por exemplo, que era a Zona Norte, mais de 400 favelas, muitas delas, ou quase todas, em situações de muito pouco recurso público, serviços deficitários, pessoas em situação de pobreza. E então eu chego para resolver esse problema. Mas não resolver esse problema com políticas públicas estruturais. Resolver esse problema aplicando a lei penal. E eu, um jovem, naquele momento me via como herói, hoje tenho sérias reflexões sobre isso, mas naquele momento me via como herói achando que ia solucionar o problema da cidade, o problema daquela região com a aplicação da lei penal. Então, eu estava ali em busca de combater um inimigo, que me disseram que deveria ser combatido, o traficante. E nós sabemos que na história desta nação, na história do Brasil, nós precisamos criar nossas bruxas para justificar nossas fogueiras, como diria o professor Tiago Fabres de Carvalho, saudoso mestre. Portanto,
naquele momento o inimigo público era o traficante. Em outras épocas nós tivemos, por exemplo, os indígenas que de certa forma atrasavam o desenvolvimento europeu aqui em Terra Brasílis. Tivemos os negros escravizados, que eram os inimigos também do progresso. Depois os sindicalistas. Depois os subversivos que lutaram contra o regime de exceção. Então, a partir dos anos 70, elegemos um novo inimigo, o traficante de drogas. Mas não qualquer traficante. Aquele traficante que atuava nas comunidades e que incomodava, de certa forma, o sistema. E eu ali para combater aquele indivíduo empobrecido, brutalizado, que nunca teve acesso a serviços públicos. O único serviço que chegava até ele era o serviço de repressão. E eu fazia parte dessa grande engrenagem de moagem de pessoas, de neutralização de miseráveis. E logo depois, essas mesmas pessoas que eu prendi na rua, eu passei a cautelar no sistema prisional. E a minha percepção se intensificou sobre esses problemas estruturais de um país pobre de capitalismo periférico do sul global como o Brasil. E logo depois, em 2012, ingressei na Polícia Civil do Estado do Espírito Santo para validar, na qualidade de delegado, aquelas prisões realizadas pela Polícia Militar e então encaminhar esses indivíduos para o sistema prisional. Então posso dizer que passei pelo ciclo completo do sistema policial. Então, voltando aqui ao início dos anos 2000, eu, policial militar, ali ainda na expectativa de resolver aquele grave problema social, na ponta de um fuzil, não me vi ainda como um subcidadão cujos direitos eram negados. Por exemplo, o policial ele não é visto como trabalhador, né? A perspectiva que se tem sobre o policial, a ideia social do policial é o herói. O herói não precisa de salário digno, o herói não precisa respeitar a lei. Basta vermos aí os episódios dos super-heróis que são produzidos, né, em que, por exemplo, Batman e Coringa. Ali não há norma, ali é uma disputa pelo chamado bem contra o mal, então não se seguem regras. O bem acima de tudo, então eu violo as normas para poder fazer valer o bem. O problema é quem decide o que é o bem. A que preço temos que fazer o bem? E coloco o bem entre aspas aí, que fique bem claro. Então, o policial é um subcidadão, sem direitos, portanto, ele também não tem condições de garantir direitos das pessoas, porque ele se vê privado de seus direitos fundamentais, na perspectiva do herói. E a ideia é essa, trabalhar o policial para que ele perca, neutralize ou mortifique suas subjetividades e seus pensamentos críticos a pretexto de combater um inimigo produzido pelo sistema. Então era esse o cenário. O Rio de Janeiro, que vinha de um processo grave de incremento do tráfico, da venda de psicoativos, em especial nos anos 70, o grande boom de consumo da cocaína. Os anos 70 também revelou uma prevalência das incursões em comunidades, em que, dessa maneira, foi eleita a comunidade como local preferencial de atuação repressiva, porque não há que se falar em tráfico de drogas nos bairros nobres. Temos que focar efetivamente nas regiões em que há um incômodo maior da elite desse país. Então, eu estava ali trabalhando nessas comunidades, fazendo o meu trabalho, achando que estava, de fato, produzindo algo importante, mas eu estava ali reproduzindo o que eu denominaria de neoescravismo, né? Pessoas que estão em um território abandonado, um campo de concentração a céu aberto, e que ora estão ali, ora estão no cárcere, como diria o Vacan, né? O cárcere é o gueto judiciário e a comunidade é a prisão social. Nesse momento do Rio de Janeiro, dos anos 2000 ainda, um refúgio do grande consumo de psicoativos iniciado nos anos 70, em especial a cocaína, como eu disse. E o cenário era esse. Conflitos internos entre gangues, violência policial sistemática, inexistência de direitos fundamentais, de observância de valores principiológicos da Constituição, porque o policial herói ele não tem limites, porque ele produz o bem e para produzir o bem vale tudo, não há regras. Os fins justificam os meios. Então, esse era o cenário. E eu jovem, 22, 23 anos, absorvi essa capa de herói e passei a atuar dessa maneira. Então, esse é o cenário em que eu cheguei na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Bom, como sabemos, essa questão que você vem tratando ao longo da sua carreira, que é o consumo de drogas, não é algo contemporâneo. Diversos estudos documentam extensivamente que a utilização de drogas é uma prática enraizada nos hábitos culturais da humanidade por milênios, sendo que o consumo de maconha remonta a pelo menos 2.500 anos. Mas uma política global de combate a certos tipos de drogas surge apenas na história recente. Como essa política surgiu e quais são as suas bases materiais, políticas e ideológicas?
A história humana é a história dos psicoativos. Desde que o homem é homem, se consome substâncias que o façam esquecer a realidade e aplacar as dores humanas. Os paraísos artificiais sempre foram e sempre serão produzidos na imaginação humana como forma de redescobrir sentidos para a vida. Então, negar essa predileção da pessoa por psicoativos e por buscar fugas da realidade é negar a própria natureza humana. Então, existiram tentativas de controle dos prazeres. Por exemplo, o campo religioso dizia que a fuga da dor só se dava pelo reconhecimento da divindade. Então, sempre se buscou impedir que o homem se desenvolvesse plenamente em todas as suas capacidades intelectivas, subjetivas. E isso é uma luta inglória. A guerra às drogas ela é relativamente recente. Em tempos históricos, eu diria, você tem uma decisão no âmbito internacional, capitaneada pelos Estados Unidos, que controlava a Liga das Nações e logo depois a Organização das Nações Unidas, em que definiu certas substâncias arbitrárias para o controle. Não são todas as substâncias, mas algumas escolhidas na perspectiva material, política e ideológica. Se nós analisarmos um critério eminentemente científico, não faz sentido criminalizarmos, por exemplo, a cannabis e não criminalizarmos o álcool etílico, ou não criminalizarmos o tabaco, porque são drogas que causam danos sociais maiores do que a própria cannabis. Então, passa ao largo de fundamentação científica essas deliberações sobre as políticas de drogas. E elas têm 3 bases, como vocês disseram, né? Materiais, que eu preciso garantir o sistema produtivo, principalmente a indústria farmacêutica e a indústria de têxteis na época. Porque você tinha, por exemplo, a cannabis ela tem propriedades não só alucinógenas, não só psicoativas, mas também a planta possui características de qualidade para a produção de cordas e que eram utilizadas inclusive nas caraveiras que aqui chegaram e invadiram as terras indígenas lá nos idos de 1500. Então havia uma disputa industrial na época para a produção da fibra de cânhamo que, de certa forma, incomodava os grandes industriais estadunidenses. Por outro lado, as indústrias farmacêuticas buscavam o controle absoluto da produção de psicoativos e permitir que, por exemplo, mulheres curandeiras que utilizavam ervas, poções, chás para curar as dores humanas deveriam ser lançadas às fogueiras. Então, temos a origem, de certa forma, das inquisições contra as chamadas bruxas, que nada mais eram do que pessoas que utilizavam ervas naturais para produzirem curas. Isso também já tem uma perspectiva de controle, de saberes e controles de ordem econômica. Então, a indústria farmacêutica ela se incomoda porque deseja, de certa forma, um monopólio da produção e distribuição de psicoativos. Esse é um caráter material. O caráter político, eu diria que seria relacionado ao controle de classe. A lei de drogas hoje, as políticas de drogas hoje que prevalecem no mundo, pelo menos em grande parte, elas são voltadas a controlar classe. Basta verificarmos o raio-x do sistema prisional brasileiro. Estamos próximos, eu acredito que em mais 1 ou 2 anos alcançaremos 1 milhão de pessoas presas. 1 milhão de brasileiros miserabilizados, brasileiros alijados do processo produtivo, brasileiros que têm cor, têm espaço territorial, têm raça, têm etnia e que estão efetivamente encarcerados e serão ainda encarcerados. É controle social, não há outra explicação para isso. A seletividade penal define quem deve ser preso, quando deve ser preso e por que deve ser preso. E aí vocês diriam, mas os principais crimes de drogas estão nas comunidades? Eu diria que talvez não. Talvez estejam nos bairros nobres. Sobretudo considerando o giro para o consumo hoje de drogas sintéticas, que são produzidas aí em locais privilegiados. Não necessariamente naquela clássica imagem do indivíduo armado numa comunidade vendendo aquela substância psicoativa. E eu diria para vocês que nós encarceramos mal. A qualidade das nossas prisões é ruim, prendemos por gramas e não por quilos. Nós prendemos o miserável que está na ponta de um grande sistema produtivo, de um grande sistema mercantil, empresarial, que é a questão das drogas. Isso é dado científico. Em um estudo recente, foi demonstrado que, na Grande Vitória, 95% das ocorrências que viraram processos, que depois viraram sentenças, o indivíduo estava ali sendo responsabilizado pelo crime de drogas, tráfico, por estar portando gramas e desarmado. Então, no imaginário social, nós entendemos que o traficante é aquele indivíduo armado, pronto para o combate a qualquer preço,
e negociando grande quantidade de drogas. Na verdade, não é essa. São jovens, muito jovens, inclusive meninos, que nós recebemos lá na nossa delegacia, que estão vendendo psicoativos para pessoas que querem adquirir. Então, se você não vende para aquela pessoa, ela vai ficar chateada com você. É o único crime que a vítima quer ser vitimizada. E aquele jovem está ali, se inserindo no mercado, empreendendo. É um empreendedor. É um mercado fabuloso. Nada dá mais lucro do que vender drogas. Por exemplo, quando estive no Paraguai para fazer um estudo sobre drogas, quando estava na DENARC, eu perguntei lá em Assunção, quanto custa 1 quilo de maconha aqui? O policial da narcóticos de lá. Bom, aqui na capital, custa o equivalente a R$40. No interior, você consegue comprar diretamente do camponês por R$20 o quilo. E eu imaginei, essa droga é vendida em Vitória, em Vila Velha, em Cariacica, enfim, na metrópole, por R$1.000, R$1.200, R$1.500, R$2.000 o quilo. Então, se eu consigo trazer 100 quilos num caminhão, misturado lá uma carga de arroz, 1.000 quilos, pagando 20 ou pagando R$40 por quilo e vendendo esses 1.000 quilos aqui a R$1.500, R$2.000, eu não preciso trabalhar o resto do ano. Uma única viagem que eu faço por ano, eu garanto um lucro que vai me manter. Portanto, sempre haverá pessoas dispostas a isso, porque a demanda é inelástica, ela permanece existente, ainda que você apreenda grandes quantidades no mercado, e a oferta tende a também suprir essa demanda. Esse é o grande drama. A política de drogas ela nasce falida porque ela quer lutar contra a natureza humana e pior, ela quer lutar contra uma lógica mercantil. E aí não me digam que Adam Smith foi um comunista infiltrado que queria fazer com que nossas crianças fumassem cigarros de maconha, porque ele já dizia isso, que existem regras, existem princípios na economia que são imutáveis. E digo isso com muita reserva porque sou marxista e nego a economia clássica, nego muitos desses conceitos como um bom materialista dialético que compreende o sistema capitalista de forma muito crítica. Portanto, temos então a perspectiva ideológica, que é a produção de hegemonia de saber. Eu massifico informações sobre aquelas substâncias. Isso hoje é muito potencializado pela extrema-direita, pela bancada religiosa, pela bancada da bala, que interessa produzir discursos e narrativas de demonização, de pânico moral, porque isso tensiona o debate e faz com que eles capitalizem politicamente nas urnas. Não há interesse em discutir cientificamente. Eu recordo que participei de um debate com o deputado Osmar Terra, um convite que me foi feito, e é notável como se busca um revisionismo científico, se é que posso dizer isso, sobre a questão das drogas. A quantidade de absurdos que é falada é assustadora, de proporções amazônicas, meus amigos. E é difícil, porque a própria lei de drogas nega a ciência. E hoje os nossos mandatários reforçam essas teses. Nós podemos ver que atualmente há uma proposta de emenda constitucional no sentido de voltar 20, 30 anos no tempo e criminalizar aquele indivíduo que faz consumo de uma substância natural. Muito bem. Essa é a minha ideia, né? Então, o proibicionismo tem bases materiais, políticas e ideológicas bem marcadas. Bem marcadas. E, inclusive, na perspectiva de negação de povos, de etnias, né? A gente lembra que a criminalização da cannabis ela se deu muito com base em ideias religiosas e, sobretudo, em negação do outro. Nos Estados Unidos, na viragem do século XIX, você tinha um movimento que buscava criminalizar a cannabis porque era tipicamente utilizada pelos mexicanos imigrantes, que ocupavam os postos de trabalho dos chamados caucasianos norte-americanos. Isso incomodava aquele país, aquela população, e decidiram então, se eu não posso criminalizar os mexicanos, vou criminalizar o hábito dos mexicanos. E eu crio, inclusive, um nome latino para aquela substância, que é a marihuana. Então eu associo um povo, um grupo étnico, uma nacionalidade a uma substância, produzo uma guerra artificial a essas substâncias, que eu nem gosto de chamar de guerra, gosto de chamar de guerrilha, porque é assimétrico, é o Estado penal contra o miserável na ponta. Então eu produzo essa guerrilha, não a pretexto tão somente de demonizar e tirar de circulação as substâncias, mas também de oprimir um povo que incomodava o American Way of Life, a meritocracia branca, caucasiana, europeizada dos Estados Unidos. Então, percebam que há diversas determinações no campo do antiproibicionismo que dialoga com esses cenários todos de geopolítica. Também, a partir dos anos 70, no auge da Guerra Fria, as drogas foram elementos importantes para produzir tensões
entre países e intervenções diretas, principalmente no sul global. Portanto, é uma infinidade de razões que acabaram determinando a política de drogas que nós temos até hoje. Dentro desse contexto, você poderia aprofundar um pouco pra gente de que maneira a guerra às drogas estabelece suas bases de maneira mais determinada no Brasil? E dentro de um recorte ainda mais específico e atual, como você enxerga essas particularidades das guerras às drogas na Grande Vitória? Em especial no Espírito Santo, na capital do estado, nós temos uma cidade partida. Da Leitão da Silva para um lado é uma cidade, da Leitão da Silva para o outro temos uma outra cidade, com seus portes, com suas opulências, com suas explorações de classe, enquanto do lado de lá nós temos a miséria social apresentada a céu aberto. É uma cidade, é uma metrópole, uma capital, é uma cidade relativamente pequena, mas que há uma brutal diferença de uma ponta a outra. E não seria diferente das outras metrópoles, das outras capitais. O sistema ele precisa realizar o controle. E o controle vai se dar na parte mais vulnerável da sociedade, naqueles que não podem ecoar sua voz, naqueles que estão alijados do processo político, do processo econômico, daqueles que são vampirizados pelo sistema produtivo, daqueles que só podem entregar uma mercadoria especial, que é a sua mão de obra, que é a sua força de trabalho. E não bastasse já estarem sendo sugados pelo sistema produtivo capitalista, também são controlados pelo sistema penal. Isso é notável aqui na nossa capital. Perceba que a grande maioria, ou quase todas, as ocorrências policiais de tráfico se concentram da Leitão da Silva para lá. Muito raramente, e posso dizer porque trabalhei na DENARC, muito raramente eu cumpria um mandado de busca e apreensão em bairro nobre. Eu, de certa forma, era treinado a reconhecer o crime e o sujeito criminalizável nos territórios vulneráveis. Isso se dá com o sistema de justiça criminal como um todo, né? Hoje nós temos Ministério Público, Judiciário, polícias, todos esses atores do sistema de justiça criminal extremamente militarizados, não na estética, mas no método. Cada vez mais percebemos que os direitos fundamentais são esquecidos, principalmente nos bairros periféricos. Então é um desafio hoje você entender a nossa cidade nesse ponto de vista. Continuamos aumentando o número de pessoas encarceradas. O Estado do Espírito Santo, ele hoje tem, salvo engano, mais de 23 mil pessoas presas. A cada ano há um aumento, muito embora haja algumas medidas de desencarceramento, mas ainda é um número bem significativo. E a história aqui se repete. Mortes, disputas territoriais, violência policial, e diria para vocês que 80% dos homicídios na Grande Vitória estão relacionados às disputas de drogas. Eu diria que são jovens com e sem farda em um moderno coliseu disputando ideias que sequer sabem a respeito. Por exemplo, se você perguntar a um policial por que ele está combatendo as drogas, ele talvez dê uma resposta clássica: porque as drogas fazem mal para a saúde, ou porque é dever dele proteger a sociedade e as leis. Mas estruturalmente, criticamente, materialmente, ele desconhece miseravelmente as razões de estar fazendo aquilo. E, como vocês citaram, eu, como policial antifascista, eu busco, primeiro, reconhecer o policial como trabalhador, que o é. E, segundo, levar para esse policial a perspectiva crítica, para que ele se reconheça como sujeito político e para que ele reconheça a política falida que ele implementa. E para, então, dentro da ordem, contestar a ordem. Essa é uma das nossas ideias, um dos nossos lemas, de negar a ideia do policial herói e ver o policial efetivamente como sujeito de direitos, cidadão e que entrega a sua força de trabalho, mas que hoje é muito mal empregada no controle da miséria social.
Bom, a partir da instituição dessa política de combate às drogas no Brasil, diversas sequelas apareceram. Por exemplo, em um julgamento em curso no Supremo Tribunal Federal, com o intuito de estabelecer critérios que diferenciam usuários de traficantes, o ministro e presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, argumentou que o que está em discussão não é a descriminalização, mas sim a prevenção de que pobres e ricos sejam tratados de forma diferente em julgamentos por porte de drogas. Diante disso, você partilha da ideia de que a lei de drogas em vigor abre margem para a seletividade penal? Caso sim, quais seriam os mais prejudicados nesse processo e como isso impactaria o sistema carcerário brasileiro? Algumas soluções que são dadas no âmbito jurídico, como esta do STF, em que se busca parâmetros para diferenciar usuário de traficante, ela pode ser considerada um pequeno avanço, mas definitivamente não soluciona o problema. Ela vai apenas reduzir danos em determinadas circunstâncias, mas estruturalmente você vai continuar selecionando pessoas porque há outras formas de isso ser feito. Então, eu vejo com bons olhos essas questões sendo debatidas no Supremo, mas definitivamente não resolvem o problema. Porque o proibicionismo, ele é o elemento de uma superestrutura, que chamamos de forma jurídica, que opera no campo legal e induz a uma hipotética legitimidade social. Então veja, se eu tenho a norma, é porque a norma ela é resultado de um consenso social, mas nem sempre é assim. A norma ela tem que obedecer a princípios para que ela seja válida. E a lei de drogas atual, ela é antiprincipiológica, sem dúvida nenhuma. Então, a gente precisa rever a política de drogas, não obstante a gente busque algumas soluções pontuais e insuficientes para resolver o problema, é preciso reconhecer que a solução é a não proibição, é a regulação, legalização e descriminalização de todas as substâncias psicoativas. Porque o que determina o sucesso do tráfico é a proibição. Enquanto você tiver políticas proibicionistas, você opera artificialmente no mercado. Eu, por exemplo, como delegado de polícia, sou sócio oculto do grande traficante, porque eu sou um regulador do mercado para ele. Ele não me paga salário, que me paga é a sociedade, mas eu trabalho para o grande traficante. Na medida em que eu apreendo uma grande quantidade de drogas, eu estou parametrizando o preço dessa substância. Se eu tiro uma tonelada de drogas em determinada cidade, a tendência é que haja um aumento na venda final para o usuário. E quando eu tenho esse aumento final para o usuário, eu estou gerando lucro para o grande traficante. E mais, eu estou produzindo como efeitos colaterais, por exemplo, o superencarceramento, por exemplo, as disputas internas entre gangues rivais, as disputas territoriais, na medida em que eu apreendo uma quantidade de drogas, prendo 2 ou 3 pessoas, eu abro a oportunidade para o grupo rival tentar assumir aquele espaço territorial para a venda de drogas. E aí você percebe que isso é uma variável importante nessas disputas entre bairros, entre comunidades. Eu produzo uma letalidade considerável, porque na medida em que eu enfraqueço determinado grupo, eu estimulo o outro a praticar esses crimes de sangue. Eu, de certa forma, produzo um aumento dos crimes patrimoniais, porque o usuário final ele precisa se capitalizar para poder fazer frente ao aumento dessa substância lá na ponta, na venda final. Se eu comprava a 10, vou passar a comprar a 20 porque está escassa naquele bairro em razão da apreensão. E se há uma escassez daquela mercadoria, a tendência, na lógica universal econômica, é aumentar o preço para o consumidor final. E aquele rapaz que só tinha 10 vai ter que ter 20 para poder comprar e ele vai praticar o crime patrimonial. Aí eu tenho um aumento sazonal dos crimes patrimoniais, notadamente roubo e furto, naquele espaço. Então os efeitos colaterais são muito mais gravosos do que aquilo que determina a própria essência da proibição, que é a garantia da saúde pública, que não garante efetivamente. A pretexto de garantir a saúde pública, eu lanço ao cárcere 1 milhão de pessoas que vão ter as maiores violações de saúde que elas poderiam ter na vida, no cárcere. Porque eu conheço o cárcere. Eu sei como funciona o cárcere. Eu estive lá.
eu sinto o cheiro do cárcere ainda hoje. Então, sob nenhum argumento, a lei de drogas, ela é validável. Seja o critério científico, político, seja o critério econômico, porque se baseia na exploração, seja o critério ideológico, porque nós estamos com debates recheados de desinformação e notícias falsas. Se perdeu hoje o envergonhamento de você produzir uma notícia claramente falsa. Nós somos dignos de um episódio Black Mirror, em que há ali coisas acontecendo inacreditáveis, mas que as pessoas assumem como verdade. E mostrar, e aqui eu vejo como um caminho importante, mostrar para os liberais, definitivamente, convencê-los de que as práticas proibicionistas impedem que eles lucrem. E quando a gente fala em lucro, imediatamente eu capturo uma das pautas mais caras aos liberais, que é exatamente a produção de mais-valia, a produção de lucro. Portanto, quando eu digo, olha, o proibicionismo impede o desenvolvimento econômico, impede o empreendedorismo, embora eu não acredite nessas palavras. Então, eu preciso dialogar, eu preciso me comunicar com os liberais e dizer, olha, vocês estão perdendo dinheiro nisso aí. Que tal repensarmos essa política? Que tal você passar a ter lucros na casa dos bilhões, como já existem em outros países, principalmente os Estados Unidos, que hoje, inacreditavelmente, ainda é o principal persecutor da chamada guerra às drogas, mas é o país que mais lucra com as drogas. Então, eu preciso convencer os liberais disso. E critérios de convencimento econômicos, que aí eles vão compreender. Não adianta eu dizer para o liberal que ele está explorando mão de obra, que ele é um empreendedor, é um empresário aqui do sul global, que vampiriza o trabalhador. Não, isso ele não vai ouvir. Ele vai ouvir que ele está perdendo dinheiro com o proibicionismo. Então, mostrar as incoerências econômicas de uma política de drogas fracassada. E isso parece estar mudando muito pouco. No Brasil parece que tem um retrocesso, mas em geral na Europa e nos Estados Unidos a perspectiva, e no Canadá notadamente, na América do Norte, acaba sendo hoje um campo de grande lucratividade e grande interesse empresarial. Numa pesquisa de 2023 do Datafolha, aponta que quase 70% dos brasileiros são contra a descriminalização da maconha. Nesse sentido, como você interpreta esse perfil proibicionista da população? E dentro desse contexto, qual seria o papel da mídia, em especial daqueles programas jornalísticos diários que se alimentam da violência e da tragédia social provocada por essa guerra? A lei de drogas, não há dúvidas de que ela é uma fraude histórica, política e científica. Ela não faz sentido sob nenhuma perspectiva. É inútil você debater cientificamente a questão das drogas se você tem determinações políticas e ideológicas e materiais, econômicas por trás. E é muito difícil também você disputar a hegemonia teórica quando você tem 70% de brasileiros contra a descriminalização da maconha. São perguntas diretas feitas a essas pessoas que vão dizer a favor ou vão dizer contra, mas que também não conseguem aprofundar o debate para compreender as razões dela dizer sou a favor ou sou contra. Na verdade, elas seguem o que nós chamamos de populismo penal ou mesmo um certo populismo jornalístico, que na verdade não considero sequer jornalismo, que o que se convencionou chamar de datenismo, que são aqueles programas policialescos de fim de tarde em que se comunica em uma linguagem popular, recheada de termos informais, comuns, para, de certa forma, capturar as subjetividades daquela pessoa que está lá do outro lado da tela, com expressões que reforçam os estereótipos e estigmas sobre uma população vulnerabilizada. Então, a mesma pessoa que está lá na comunidade, que assiste esses folhetins de fim de tarde, vai se convencer de que o vizinho dela, aquele menino de 17 anos que vende maconha, é o inimigo da sociedade. Em nenhum momento ela vai imaginar que o inimigo da sociedade é o sistema bancário. A gente tem, por exemplo, a HSBC, né, um banco inglês que atua nessa questão das drogas, lucrando com as drogas desde a guerra do ópio. Sim, sem dúvida. E é o paradoxo, né? Os ingleses queriam que o ópio continuasse sendo vendido. Era o
na verdade, o reverso da moeda. Então, é exatamente isso, né? As instituições bancárias, Miami, por exemplo, nos anos 60, era economicamente irrelevante. Tinha mais bancos em Miami, em determinado momento histórico, do que outros estabelecimentos comerciais. Isso demonstra, de certa forma, o quão paradoxal é a política estadunidense de combate às drogas. Então, voltando aqui à questão do datanismo, esses programas reforçam a ideia do criminoso, a ideia estereotipada daquele indivíduo armado e inimigo da sociedade porque quer viciar nossas crianças. E essa pessoa, o horizonte dela é, de certa forma, reduzido para identificar esse inimigo, mas não questionar todo o sistema de produção material, todo o sistema que determina que aquele menino esteja ali vendendo aquela substância. Então nós temos um déficit cultural, político notável na sociedade brasileira, que sequer consegue questionar aquilo que assiste. E é muito natural, porque a pessoa chega cansada, 5 horas, trabalhou o dia inteiro, ela quer sentar e consumir. Consumir uma notícia ruim, consumir uma informação muito precária, muito superficial, em casos ali rocambolescos, em que você estereotipa, você condena antecipadamente, seja no próprio programa jornalístico, seja nos tribunais das redes sociais, que são implacáveis, condenam em minutos. É impressionante a quantidade de pessoas especialistas em políticas de drogas que nós vemos a todo momento nas redes, né? Minha tia é especialista em políticas de drogas e recentemente ela também se tornou especialista no genocídio do povo palestino promovido por Israel. Então, somos especialistas instantâneos em todos os assuntos, né? A miséria da rede é tão grande quanto o avanço tecnológico que foi a possibilidade de termos voz nas comunicações digitais. E, então, esses programas jornalísticos produzem consensos sociais duvidosos. E aí a gente se questiona, é uma opinião pública? Ou seja, esta imprensa, ela retrata aquilo que é uma ideia social ou é uma opinião publicada? Lembrando que as grandes empresas jornalísticas, as grandes mídias, são empresas. Elas buscam, perseguem o lucro e, portanto, precisam garantir os anunciantes. E para garantir os anunciantes, eu preciso produzir notícias que agradem os anunciantes. Então, temos também esse complexo sistema de comunicação. E a mídia, ela pauta a ação política, ela determina. Nós vimos recentemente, aí fugindo um pouco do tema, o caso de uma senhora que levou um senhor supostamente já morto para uma agência bancária, e a imprensa repercutiu durante uma semana essa notícia, dando ares espetaculares, produzindo um nichamento moral daquela mulher, a pretexto de quê? Aquilo revela a desgraça social brasileira. E as pessoas fazendo memes, charges, fazendo graça com aquilo. E aí você percebe o quão estamos atrasados culturalmente, politicamente. É triste ver que uma semana inteira aquilo foi pauta principal dos grandes veículos de comunicação. Uma situação episódica, diria até espantosa, mas enfim, aquela pessoa já foi condenada antecipadamente, já se apressaram em emitir juízos de valor sobre aquele fato, e eu até falei para os meus alunos, não se antecipem aos fatos. Avaliem antes de fazerem seus comentários, porque vocês são futuros operadores do direito e precisam garantir, principalmente, os direitos fundamentais dessa pessoa que estão sendo violados. Isso acontece a todo momento. E aí, voltando para a questão das drogas, não há dúvidas de que o próprio sistema de justiça criminal viola os direitos, né? Na medida em que, por exemplo, concede um mandado de busca e apreensão coletivo na comunidade. Qualquer caso, o policial pode entrar com aquele mandado. Isso, para além de um absurdo jurídico, uma escatologia sem precedentes, é, de fato, o reconhecimento de que a visão dos poderes instituídos no sistema de justiça criminal é de que ali é o espaço da violação da norma. Eu nunca vi um mandado de busca e apreensão coletivo num condomínio da Praia do Canto. Isso também é assustador, né? Porque você elege grupos, espaços geográficos específicos para o controle. Isso tudo validado pelas instâncias que deveriam garantir de forma mais enfática os direitos, que é o Judiciário e o Ministério Público. Por fim, quando se trata de buscar uma possível resposta para o problema da guerra às drogas,
O juiz e professor Luiz Carlos Valois advoga pelo programa antiproibicionista. Esse programa abraçaria uma ampla gama de abordagens, desde os pontos de vista da crítica liberal até os da crítica marxista, todas unidas em oposição à atual política de drogas. Nesse sentido, como você enxerga uma potencial solução para essa questão de guerra de drogas? A solução é única: legalização, regulação e descriminalização de todas as substâncias hoje proibidas. Porque a criminalização, a proibição, ela não produziu os resultados que pretendia produzir. E nem posso dizer que eram resultados esperados, porque não eram. Basta nós fazermos um resgate histórico para os Estados Unidos do início do século XX, da chamada Lei Seca, que foi um fracasso retumbante em todos os aspectos. Ou seja, tínhamos ali políticas proibicionistas que tinham bases morais, religiosas e que foram um fracasso, como nós vimos, né? A lei proibicionista do álcool nos Estados Unidos, ela criou, ela formou, ela fez nascer Al Capone, né? O sonho do Al Capone era ser dono da Ambev, como diria meu querido amigo Pablo Ornelas Rosa. Adoro essa frase. Então, o Al Capone enriqueceu na proibição. Se não fosse a proibição, o Al Capone não existiria. Então, isso também é ponto de reflexão importante. Tanto que ela foi descontinuada, aquela política, porque é inútil você lutar contra a natureza humana. Ao invés de proibição, esclarecimento. Ao invés de prisão, tratamento. Essa é a minha ideia. Isso é que acredito no campo das drogas, no campo desse debate tão amplo que precisamos fazer, precisamos aperfeiçoar, precisamos vencer as notícias falsas sobre o tema. E aproveito já para agradecer ao programa PET, do curso de Economia, agradecer ao camarada Arthur, ao camarada Gabriel, por conduzirem tão bem este podcast. Sem dúvida, um trabalho importantíssimo para que a gente compreenda criticamente a realidade social e, em especial, a atividade que nós pretendemos ter nos nossos cursos, né? A economia, ela precisa, de fato, ter uma abordagem transdisciplinar que não pode estar só focada em números, em resultados econômicos, mas compreender que por trás desses números existe um drama social sem fim. Nosso muito obrigado ao professor Fábio por essa entrevista que lançou luz sobre essa temática tão relevante que é a guerra às drogas. Se quiser deixar algum recado para os nossos ouvintes, fique à vontade. Eu lembro que quando eu era delegado da DENARC, salvo engano em 2017, 2016, após uma grande apreensão, inclusive foi na cidade de Cariacica, de mais de 1 tonelada de maconha, eu olhei para toda aquela droga lá na delegacia, pronta para uma matéria jornalística, e eu decidi fazer uma fala diferente. Eu chamei os repórteres e disse: olha, escreve aí. O delegado da DENARC é totalmente contra a criminalização das drogas. Então eu sou um antiproibicionista. Aí o repórter, espantado, deve ter imaginado: bom, esse delegado quer testar o sistema. E de fato, eu queria tensionar ao máximo para verificar como eu poderia me acomodar dentro do sistema de segurança pública, em especial dentro da Polícia Civil. E no outro dia, quando eu comprei o jornal, ainda tinha o hábito de ler o jornal impresso, que eu sinto até saudade, mas enfim, estava lá: delegado da DENARC é contra a proibição das drogas. Ao fundo, 1 tonelada de maconha e eu à frente. Eu sentei na minha mesa, tomei um café e falei: bom, acho que fiz algo que não vai agradar. Eu vou esperar a ligação do meu chefe para dizer: olha, Pedroto, obrigado, mas não dá para mantê-lo aí. Isso não aconteceu de imediato, demorou ainda um tempo, talvez, para não parecer intolerância com a minha opinião ou, enfim, qualquer outro motivo.
mas logo depois, assim, 2 ou 3 meses, se eu não me engano, eu fui transferido. E fazia todo sentido, né? Como vou deixar um delegado que não acredita no combate às drogas numa delegacia de combate às drogas, né? Então, antes que ele crie maiores problemas, vamos levá-lo para uma outra delegacia. Espero nunca mais voltar lá para a DENARC, porque, de fato, não sou o melhor perfil para estar lá. Então, só contando essa história para revelar que nem sempre foi fácil tratar dessa pauta na polícia. Hoje, um pouco mais tranquilo, mas no início eu lembro que quando eu cheguei aqui no estado em 2012, o tema era tabu. Quando eu comecei a falar sobre o assunto, gerei incômodos, gerei críticas de colegas, mas hoje eu fico feliz em saber que existem outros policiais pensando como eu. Eu fico feliz em poder, de certa forma, promover uma mudança de pensamento nas polícias, não só na Polícia Civil, porque acabo tendo contato com todas as instituições, principalmente pertencendo ao movimento Policiais Antifascismo. E eu fico muito feliz em poder ter, de certa forma, quebrado paradigmas. Por exemplo, eu fui, ou ainda continuo sendo, o primeiro delegado a aplicar o princípio da insignificância para porte de drogas para consumo pessoal. Eu publicamente manifesto minha posição sobre o assunto, como aqui no podcast. E imagino que ainda haja muito a construir. Eu estou produzindo lá um material para justificar um despacho para aplicar a insignificância, inclusive para o microtráfico. Vai ser um desafio, muitas resistências. Desconheço posicionamento como esse no Brasil, pelo menos no âmbito da segurança pública, mas está sendo construído todo um despacho, né, as razões de assim entender. Então, vamos caminhando aos pouquinhos, apesar da ignorância prevalente hoje na sociedade brasileira, ainda temos esperança de poder fazer avanços nessa política, e daqui a talvez 20 ou 30 anos a gente olhe para trás e diga quanta ignorância, quanto desconhecimento e quanta injustiça nós praticamos naquele tempo. Assim como hoje nós olhamos para o século passado com perplexidade, nós vamos olhar para hoje, lá na frente, e vamos reconhecer que falhamos miseravelmente. E eu fico feliz em poder estar ao lado daqueles que vão dizer o seguinte: eu não falei? E é isso, meus amigos. Eu quero agradecer, já manifesto minhas considerações finais. Muito obrigado pelo convite. Foi uma honra estar com jovens como vocês, participando de um projeto muito importante que deveria ser expandido para todos os cursos, para que, de fato, os alunos e aqueles que nos escutarão tenham novas percepções, uma análise crítica mais aprofundada, e que assim a gente cresça enquanto nação, enquanto povo. E é isso. Aproveito para convidar a todos que têm interesse no tema criminologia crítica, nas perspectivas de análise diferenciadas sobre a realidade social, que procurem o NEV para que participem do nosso grupo de estudos, participem das nossas interações, das nossas oficinas, dos nossos encontros presenciais e remotos. Serão todos bem-vindos de qualquer área de conhecimento, porque lá a gente trabalha numa perspectiva não só jurídica, mas mais ampliada. Então, fiquem todos à vontade para nos procurar. As redes sociais estão disponíveis, os canais do NEV, e diretamente aqui na universidade, ou diretamente comigo lá no meu Instagram. Vai ser um prazer recebê-los para os nossos grupos de estudos. Então é isso, pessoal. Esse episódio está chegando ao fim. Agradecemos a todos que nos escutaram até aqui. Em relação às nossas recomendações culturais, sugerimos que escutem as faixas de rap Sodoma e Gomorra e 5AM dos rappers cariocas Borges e Santi, respectivamente. Além do samba Desabafo do Juarez da Boca do Mato, do grande sambista Bezerra da Silva. Essas 3 músicas tratam das consequências que a atual política de drogas causa nas camadas mais pobres da população.
Sugerimos também o documentário Cortina de Fumaça, lançado em 2010 pelo diretor Rodrigo McNiven, que retrata bastante do que foi discutido na entrevista de hoje. Além disso, sugerimos os livros Direito Penal da Guerra às Drogas, de Luiz Carlos Valois, e, claro, os Delegados de Polícia da Grande Vitória e as Políticas de Drogas, do nosso convidado, o delegado Pedroto. Lembrando que está disponível lá em PDF gratuito na bio do meu Instagram, @FábioPedroto. Bom, ouvintes, esse episódio fica por aqui. Esperamos de verdade que vocês tenham gostado desse programa. E caso tenham ficado com alguma dúvida ou queiram mandar alguma sugestão de tema para os próximos episódios, mandem um e-mail para a gente no peteconomiaufes@gmail.com ou também pelo nosso site peteconomiaufes.wix.com/petecoufes. Lá vocês também podem encontrar nossas outras atividades. Além disso, aproveitem para nos seguir no Instagram, @peteconomiaufes, para ficar por dentro das novidades do nosso grupo. Até o próximo episódio.